inteira sobre se fez carne. Jesus se fez carne, sim. E nós... Ele era um espírito com o Pai. Quando ele veio, ele se fez carne. Ele se fez carne. E eu vindo para cá te encontrar, vou falar de novo que eu estava vindo, eu falei, puxa, aquela pessoa me traiu, fez tanta sacanagem, né? E eu perdoo ele, né? Eu me limpando, né, de coisas que o Espírito Santo vai trazendo para você se limpar, né? E aí eu pensei assim, aí eu falei, puxa, mas ele você não sabe, eu falando para Deus, você não sabe, me senti, me machucou muito. Eu nem falei para Deus, eu falei assim, puxa, me machucou muito. Na hora que eu pensei, me machucou muito, o Espírito Santo trouxe o seguinte pensamento: Jesus sofreu todo tipo de injustiça, todo tipo de traição, todo tipo de coisa. Ele sabe que você sentiu. E naquela hora, na mesma hora, veio na minha mente, eu só consigo compreender a tua dor porque eu passei por uma dor semelhante e tenho o que é a alteridade, eu tenho então eu consigo fazer uma ligação. Você anela. Eu consigo anelar. Então, olha que lindo isso. Jesus, ele experimentou todas as dores da humanidade para ele poder se anelar com a humanidade. Então ele se fazer carne, malandro. Pô, eu e você estamos querendo fazer o quê? Eu estou falando, Jesus me leva, eu não quero ter que ficar tendo que comer para sobreviver. Olha o dedilho aqui, tem que comer para sobreviver. Fica aqui mais perto, vocês vão aparecer aqui, mas eu quero que você apareça. Ele se fez carne por nós, tá? Ele sofreu dano, tudo igual. E quando você pensa mas ele era Deus, não, ele não era Deus. Ele era um Deus encapado de carne. Não, ele estava na mesma condição que eu e você estamos hoje. É isso que nós temos que entender, que é tão tremendo. Jesus andando na terra, ele estava em contato com o Pai através do Espírito Santo. E nós temos esse contato com o Espírito. Então é muito tremendo falar, não, Jesus fez isso. Mas por que você não cura? Por que você não faz isso? Olha, isso eu não sei, é outra coisa. Mas uma coisa que eu sei... Também está na mão do Espírito. Isso está na mão do Espírito Santo. Agora, uma coisa que eu sei, mais do que você ganhar cura física, é você ganhar cura na alma, cura no espírito, porque Jesus falou, é melhor cortar a tua mão, lançar fora se ela te escandalizar, se teu olho te escandalizar. Então é o seguinte, não adianta cura física, tá bom, você está curado fisicamente e tá um cara que não se sente amado, não se sente amado, não tem vida. Isso que você está falando lembra os 10 leprosos, só um voltou. Você gosta dos 10 leprosos? É que esse cara aqui é profeta, né? Então ele vê bem o pecado, o branco no preto. E sabe o que faz com o Duílio? Deixa o Duílio assim. Os outros 9 fizeram. Os outros 9 deram vidinha. E a gente sabe que esse está salvo. Esse está salvo, porque o que fez. Não, porque os outros. Aí é que é. Não perceberam. Porque em Hebreus 11:6, que fala sobre a fé, diz lá, ora, todo aquele que se achega a Deus é necessário crer que Ele existe e que é galardoador. Então eu preciso crer que Ele existe. Então o cara te cura, o cara te abençoa e a primeira coisa que você quer fazer é fazer tudo aquilo que você queria se você tivesse poder, fama, sucesso. Você entende? Sabe aquele cara que ele ganha na Mega Sena e perde o dinheiro 2 anos depois? Eu estava meditando nisso ontem. As pessoas, às vezes você tem que fazer um milagre. Tem que fazer um milagre. Vai lá fazer um milagre. Tem que fazer um milagre. Lembrou até aquele Marçal lá querendo levantar a mulher da cadeira de roda. Você viu que absurdo? Não, esse ano não vi. Jesus tem que, vai e faz. Eu estou contigo, vai. Põe a mão. Pum. Porque não é porque a pessoa não só precisava receber aquilo, mas para que os outros venham a crer. Porque são coisas que a medicina, a ciência não pode resolver, mas Deus, Jesus e o Espírito Santo podem na hora. Pode. Então, infelizmente, vamos dizer isso,
Simplesmente você precisa fazer um milagre para o povo crer. Então, mas eu acho que agora, no final dos tempos... Você não podia ser como os apóstolos. Vocês estão lavados pela minha palavra, não precisam mais nada. Você tocou num ponto importante que eu estava pensando. Eu estava lendo Mateus e estava lendo Mateus 10, quando ele manda os discípulos, né? Fala, olha, vocês vão de 2 em 2 tal. Isso. Não leva nem dinheiro, nem bolsa, não leva nada, meu. Você vai pela fé. Pela fé, você vai e vai pelo ágape. Você, para andar sem se preocupar se você vai comer amanhã, é porque você tem que estar se sentindo suprido, suportado por uma esperança futura, né? Por uma esperança futura. Porque o que acontece? Aí me veio, quando eu falei isso, já me veio assim, que Cristo, visto que lhe estava proposto, suportou morte e morte de cruz. E nós comentamos outro dia ali, né? Que coisa, malandro! Ele olhou para o que lhe estava proposto. E Deus, quando olha para mim e para você, Ele olha para aquilo que está proposto. Mas voltando para os discípulos, eles não era nem para ter bolsa, porque eles estavam tão fracos, ou a carne é tão forte em nós, que se eu tiver uma bolsa, eu vou começar a guardar as moedinhas que os caras me dão de oferta, porque eu sou uma bênção. E aí eu entrei no mágico Simão, que queria comprar de Paulo, era Paulo que ele ficava seguindo, queria que Paulo desse para ele o Espírito Santo, o poder de cura, o poder de quê? Comprar o dom, comprar a unção, é bem o mundo de hoje. E é interessante isso. Agora, a questão do que eu estava vendo nos discípulos e que estava lá vendo é que assim, olha, Jesus fala no versículo 10, capítulo 10, versículo 34, ele fala assim, não pense que eu vim trazer paz. Eu não vim trazer paz. Eu vim trazer divisão entre pai e filho, mãe e filha. Eu fiquei pensando, como Jesus veio trazer divisão? Quando a gente pensa em divisão, nós estamos pensando em briga. Olha, eu estou dividido de você porque você é um cara mau e eu sou um cara bom porque você me fez isso. A gente pensa em dividir pai e filho, mãe e filha. Olha só o que é. Quem é que dá os princípios de mulher para a moça? A mãe. Quem dá os princípios de homem para o filho? O pai. Concorda? Então, Duílio, olha só o que eu estou dizendo que interessante. O ágape, apóstolo Paulo, né? O ágape, ele traz uma divisão. Porque quando você toma consciência, a primeira coisa que o ágape faz em você é mostrar que você está errado e poderia ser mais feliz se mudasse. É a primeira coisa que ele faz. Então, a primeira coisa que começa a se desenvolver é você começa a ver como você está no sistema de troca, como você não consegue amar o inimigo, se você não consegue nem amar o amigo, aí você começa a tomar consciência do sistema de troca, que nós estamos na troca. E aí o ágape começa a mostrar para você, porque ele começa a trocar a tua culpa, o teu medo, pela certeza e pelo perdão e pela certeza. E aí você começa a ter essa relação. Fala, culpa e medo. O medo é muito maligno. Nós vamos falar sobre isso. O medo, né? Nossa. Nós vamos falar mais pra frente no capítulo do livro. Primeiramente, hoje os casamentos, que tecnicamente Deus abençoou todos os casamentos. Eu acho que o pessoal está ouvindo aí. Vamos falar mais alto. Então, você parte da premissa que se todo casamento é abençoado, por que um cara que ama outra pessoa, uma mulher, um homem e mulher, tanto faz o casal, né? Sim. Tem que fazer um contrato de casamento com cláusulas? É porque eu posso ser roubado. Você entendeu? Olha. Então, o que você... Sabe por que tem as cláusulas contratuais de um casamento? Como é que os termos são... Porque as pessoas não se amam. Não é. É um traço tão diabólico.
eu insiro medo no casamento. Você vai casar com a mulher que você ama, com o maridão, além do mais, tem você medo. tem medo. É engraçado, eles põem esse medo até assim de você perder a tua vida. Ó, você vai casar, acabou, hein? Acabou paquera, acabou transar por aí, acabou bebedeira, tua vida... Não, quando você casa, a tua vida melhora. Não, quando você vai numa consulta no médico, ele não fala dos prós que você tem de fazer a cirurgia. Não, você vai poder correr atrás dos moleques na rua, jogar futebol com eles. Não, olha, pode ocorrer aqui no meio da cirurgia, é um erro de percurso ainda. Você fica em pé no meio da avenida. Foi exatamente o que um amigo meu falou pra mim. Ele foi lá fazer o exame no médico, o médico, acho que pra se proteger eticamente e tal, falou pro cara, olha, pode acontecer isso, eu não tenho certeza, tal, e se assina aí embaixo. E aí... 2 vezes eu fiz 2 exames que eu tive que assinar embaixo. Falei, peraí, isso aqui é para você ver se eu estou bem? Ou para você se garantir de eu não te processar, eu de ninguém te processar, da minha esposa ir atrás de você depois que eu morrer. O cadáver fica aí na máquina. Você percebe como é diabólico a inserção do medo? É diabólico. Não, e você falando isso, eu vou até fazer uma divisão. O medo trava. O medo traz insegurança. Uma coisa que eu tô com uma grande probabilidade de saber que isso é verdade, que isso vai acontecer. Nós estamos falando de medo, né? E durante a pandemia, o que nós vimos foi um vírus biológico em associação inicial, porque nós não estávamos preparados para poder assimilar toda a carga de um vírus emocional psicossomático. As doenças psicossomáticas, elas são geradas por impulsos elétricos, que são pensamentos e sentimentos que eu produzo. Então, eu vi o seguinte, que essa primeira pandemia que teve, porque vai ter a segunda, eles estão preparando alguma coisa, mas o que vai ser muito mais forte é o vírus psicossomático. Porque o vírus do Covid, realmente, ele pegou o pessoal desprevenido, mas se tivessem feito o tratamento antes, que já os médicos já estavam falando, meu irmão já estava falando desde março, o que acontece em 2020? Não teria morrido tanta gente. Teria sido um vírus leve com uma grande pressão psicossomática, de influência psicossomática. Hoje os psicólogos estão maluquinhos com um monte de gente que ficou maluco dentro de casa. Só que aí eu tenho a minha reclamação que eles não vão no psicólogo. Não. Eles vão no psiquiatra. Porque eles querem tomar um remédio para trocar. Exatamente. Ótimo. O remédio, eu digo aqui, é positivo para te tirar de um momento que você está e tirar daquela hipnose. Mas depois que você sai e você começa a retomar a sua vida, você precisa sanar aquilo que te deixou angustiado, que te levou ao estresse, que te levou ao burnout. Então, o que eu quero dizer, que é interessante, que eu acredito, que a próximo vírus, ele vai ser um vírus, mas ele vai ter uma carga psicossomática negativa muito grande. E agora vem o ponto que eu quero te dizer, isso vai levar milhões de pessoas à morte. E o remédio para a doença psicossomática é o amor, é ela se sentir amada e amar, perceber esse amor, aceitar Jesus, receber o Espírito Santo para poder se proteger. Assim como foi o anjo da morte passando no Êxodo, antes do povo egito sair, tinha o sangue na porta do cordeiro que eles imolaram. O sangue do cordeiro agora, ele é espiritual e ele é comprovado pelo DNA daquele que é o cordeiro, o qual é o DNA de Deus, é o amor ágape.
Quem tiver na troca vai ser levado nessa segunda ou terceira, porque já começou a abrir os selos, tá uma loucura aí. As guerras, tudo. Quero te ouvir. Você entendeu que a grande ataque é essa daí? É esse aí. E quem não amar vai ser levado. Vai ser levado, patrão. Vai morrer, vai embora. Só acrescentar uma coisa. Muita gente fala de doença psicossomática, chama de frescura. E dependendo do grau, vai ser levado para o inferno mesmo. Você tem ideia, a pessoa chega e fala, fala, pô, essas doenças são psicossomáticas, é frescura. Eu tive problema de rim desde os 26 anos de idade. Era uma fábrica de pedra no rim. É pedra, pedra, pedra. E espelhei até um dia que entupiu o sistema. O sistema, não sei por onde sai a pedra do rim, mas acho que é aquele sistema. Tinha 3 da parada aqui embaixo, que estava batendo papo. Na bexiga. Não, parada no meio do ureter aqui. No meio da uretra, que dor. Aqui. Aí, puta, tinha uma dentro do rim do tamanho de um feijão branco. Puta, eu falei, não vai sair isso aí. Hospital, suave, feito um porco. Diagnóstico, pegaram minhas pedras, o cara falou, não é para depois da operação. Depois da operação. Não vai dar risada, mas suas pedras são mole. Hã? Tirei do vidrinho, por isso que você ficou arrolhado. Mas como isso? Aí depois faz um monte de exame, era oxalato de cálcio, papapá, mas do que é isso? Só tem uma explicação, você é um cara nervoso e acelerado, né? Sou acelerado. Você fica muito ansioso? Quero resolver, quero fazer, acabar. Aí eu sento e relaxo. Mas enquanto eu não acabar, eu não relaxo. Tá. Porque o seu problema é psicossomático. É a sua cabeça que trava o seu sistema, a sua musculatura endurece, enrijece os rins, enrijece vaso, você pode ter um infarto, um AVC, tanto que depois eu tive um infarto. Aí, pumba, é nervoso. Nervoso. Então, não é frescura. Não. Úlcera não é frescura. Gastrite não é frescura. Não. São pessoas que geralmente estão se responsabilizando e existe o medo do erro, do fracasso. Então ela quer cumprir as obrigações, quer cumprir as metas, os objetivos, e ela acaba entrando no esquema de psicossomático, um doente na cabeça. Vou dar 2 exemplos. Um foi que durante a pandemia, no início, depois me lembro de falar o segundo, que é durante a pandemia também. Durante a pandemia, eu vi muita doença psicossomática. Por quê? Porque o cara consegue resolver. Olha que loucura. O cara, como é que é? Ele estava tão angustiado. O cara é um guerreiro vencedor. Tá. Guerra, resolve e tal. Super saudável, super tudo. Aí aparece o Covid matando todo mundo. E ele com medo de ter o Covid. O medo dele tanto de ter o Covid, e ele não tem uma doença para lutar, porque o Covid não tinha nada que você pudesse fazer para se prevenir, para você sentir que, estou seguro. Então o cara criava uma doença, gastrite, uma psoríase, ou ficava com dor, dava mau jeito na coluna. Por quê? Porque o mau jeito na coluna, ele sabe resolver. A pedra no rim, eu sei resolver. É só eu ir no médico, ele quebrar a pedra, dar o remédio, sei lá o que, dissolve. Agora o Covid não. Esse cara precisa lutar. E se ele não tem nada para lutar, ele cria algo para ele lutar no físico dele. Loucura não. Eu chamei isso daí de hipocondria psicossomática. Porque o cara que é hipocôndrico, ele tem paz quando ele abre a gaveta do armário dele e vê aquele monte de remédio. Então ele diz, eu estou seguro porque tem os remédios, se eu tiver isso, deixa eu já tomar um negócio só para garantir. Então ele ter os remédios e tomar certos remédios traz segurança para ele. Ele se sente seguro. Então, quando esse cara, o cara que não tem com que lutar e quer lutar, ele cria uma doença para ele conseguir lutar e vencer e dar segurança. É o soldado que precisa de uma guerra para continuar guerreando. Exatamente, é o soldado que precisa de uma guerra para continuar guerreando.
esse é o primeiro ponto que eu falei, que as pessoas geraram para lutar. Só que o que eu tô vendo, você se lembra o pânico, o terror que era a pandemia, o pessoal na Itália, as imagens, aquela tristeza, gente morrendo, o corpo sendo amontoado. O que eu pensei? Quando chegar em Paraisópolis aqui, vai todo mundo morrer de Paraisópolis. A angústia e a tristeza que tava era muito grande. Então, o que acontece? Era momento de você se suicidar. Pode se suicidar aí, filhão. Pode tirar a tua vida, não vai ter jeito. Aí, ó, você não tem mais nada. Quantas pessoas aumentou o índice de suicídio, até em adolescentes e crianças? Você acha que isso não é uma guerra espiritual? O cara que se suicida tá perdendo a alma. Já viu um testemunho de cara que foi se suicidar e o suicídio saiu pela culatra? Ele não conseguiu morrer. E teve uma experiência quase morte? Eu já vi uns negócios assim. Meu, o cara falou, parece que saiu um negócio de mim e eu me arrependi na hora. Uma coisa de... Eu falei, não é espiritual, é o que saiu dele? Eu vou falar, é sério, é o seguinte, não existe meio termo, não existe morno. Não existe, mano. Também não é um pouco de autocomisseração que o cara vai buscar o suicídio? Não, a doencinha, até o suicídio pode ser mais... Não. Fora da pandemia é doença psicossomática. Durante a pandemia, para um cara que não tem nenhuma doença, não tem nenhum problema, não precisa ficar doente, ele adora a saúde, durante a pandemia, esse cara gerar uma doença psicossomática é para ele continuar lutando e se sentir, porra, eu sou vencedor, ele vira meio hipocondríaco, mas é um hipocondríaco que não é constante, é só nesse momento. Agora que o pessoal descobriu aonde que é a pandemia, descobriu como é que faz, como é que não faz, agora o cara não tem mais, o cara acabou. Eu vou dar um exemplo de ser doença psicossomática que eu tive um cliente, um rapaz jovem, que eu já tinha atendido ele uma vez, que ele tinha uma coceira aqui, meu irmão até me indicou, ele tinha uma coceira, passou pomada, tal, fez 2 sessões, 3 comigo, desapareceu a coceira. Ficou bom, tal, papá seguiu a vida dele. Aí 3 anos depois, faz uns 2 anos atrás, 3 anos da pandemia, 3 anos depois, eu estava no consultório já, faz uns 1 ano e meio. Ele chegou, porque construção não parou de trabalhar, ele chegou para mim e apareceu no consultório com um olho que parecia um ter-sol, gigante aqui, inflamado. E eu, na hora que ele entrou, eu olhei e eu falei, não, isso não é ter-sol. Aí na hora eu falei para ele, tá irritado porque você coçou? Ele falou, começou a contar, tal, ele estava passando por uma situação na obra que estava causando estresse nele. E a poeira da obra e ele coçando irritou e criou aquilo. Você entende? Agora, pensa comigo, por que na vista? Porque eu não quero enxergar. Por que as pessoas às vezes ficam com a perna machucada, a perna travada? Para não ir, ou porque você... Olha, quer ver um caso de pânico que eu trouxe dissolvi o pânico da mulher em 3 sessões. Ela tinha medo de dirigir, pânico. Ela morava no Tatuapé e ela não saía da região. Então, se ela precisasse ir para qualquer outro lugar, tinha que ir de Uber ou o marido levar. Porque quando ela se afastava muito da casa, do ponto seguro, começava a desestabilizá-la. Nossa, que loucura. Não é loucura, loucura é como é. Gíria. Viu? Nós não somos loucos. Ele é que é, porque ele nunca teve pânico. Eu já tive, eu sei o que é. Você já teve? Já. Então, a pessoa... Você fica desconcertado, você perde chão. Fica, o coração, você não sabe o que está acontecendo, dá uma situação ruim. O que acontece? Veio ela e o marido e falou, olha, ela não dirige e tal, ela gostaria de estar voltando a dirigir. Aí eu perguntei, muito bem, aconteceu alguma coisa, um acidente, alguma coisa com você? Ela falou, não, comigo não. Mas o meu pai e minha mãe, eles estão muito mal. Eu falei, por quê? Porque o marido da minha irmã matou a minha sobrinha, matou a minha irmã e se matou. Os meus pais ficaram muito mal. E eu falei, e você não? Imagina! E você não, mano? Falei isso. Estou
sessão percebi isso, na segunda sessão eu entendi o seguinte, que ela não se... Porque duas coisas só nós temos que trabalhar na nossa vida, grava isso, é culpa e medo. Foram as duas coisas que ele falou para o jovem rico. Ele falou, você cumpre com as suas obrigações? Não tenho culpa nenhuma, eu cumpro. E medo? Você larga tudo aí do sistemão de troca para vir comigo e ver se amanhã a gente come ou não? Ah, eu tô com medo, porque eu me apoio muito aqui no sistema de troca. Então fica aí, filhão. Então o que acontece? Ela se sentia culpada, eu percebi isso na segunda sessão, que ela se sentia culpada de estar viva, de se locomover, porque a irmã e a sobrinha estão mortas. E aí na terceira sessão eu falei para ela o seguinte, eu falei, olha, você pode ser um memorial vivo da tua irmã e da tua sobrinha. Elas carregam o teu DNA e você carrega o DNA delas. Uma parte carrega, sim. E eu disse, da mesma maneira do Ayrton Senna, ele é memorizado no memorial, você tem que ser um memorial vivo. Então, pecado é você não estar vivendo. Na hora que ela sacou isso, na quarta sessão ela veio como? Dirigindo. Porque você entende que ela estava achando que pecado é ela ter a vida quanto a irmã e a sobrinha não tem, eu não, poxa. Não, é o contrário. E na hora que isso fez sentido para ela veio na quarta sessão como? Dirigindo. Na quinta ela falou, ai Duda, agora tá tudo normal, tudo igual, eu tô dirigindo. Eu falei, agora tem outras coisas para você trabalhar. Aí ela não continuou. Porque as pessoas hoje em dia, elas querem resolver muito imediatamente o problema delas. Tudo em É muito rápido, exatamente. E não é assim que funciona. Então assim, a pessoa, por exemplo, eu tenho várias pessoas que eu atendo, que eu falo com a pessoa 10 minutos a cada 3 dias, meia hora, para manter a mente dela ativa numa percepção e tirar ela do transe hipnótico que está aqui. Tá, mudar o foco. Mudar o foco. E o foco é o amor. Então, vamos parar, vamos fazer um capítulo? Vamos lá. Bom, esse aqui foi um bate-papo aqui, deu com o Duílio e os bate-papos são tremendos. Eu vou tentar colocar alguns versículos citados aí escrito na hora que fala, mas esse bate-papo é para você cristão, não é para você que não sabe nada de Jesus, nada, nunca leu a Bíblia. É de repente para alguém que já leu a Bíblia e já sabe mais ou menos entender o que nós estamos falando, porque eu não sou muito explicativo, né? O que esses caras estão falando? De onde que ele arrumou isso daí? O que ele está falando disso? Aterrizou aonde? Mas é isso. Então eu quero dizer que eu amo vocês e o Duílio também, tá bom? É verdade. Nós amamos vocês e queremos que cada vez mais esse nosso bate-papo ele venha trazer algum entendimento para quem estiver ouvindo, tá bom? Beijo! E não esquece de ver também no YouTube aí o livro Amar e Se Sentir Amado, que nós vamos gravar agora o segundo e o terceiro capítulo, que é 20 minutos também, rapidinho, né? Amo vocês!